Muito boa noite, prezado telespectador. Inicia agora a transmissão ao vivo do Conecta News, a sua central de notícias e informações que leva até você os principais fatos que se tornam notícia, ao vivo pela Conecta Mais TV, nas nossas plataformas digitais e também no canal 8 da Adil TV. Beto Guidini, uma boa noite para você, 1º de setembro. Isso mesmo, Thiago. Boa noite, Thiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 1º de setembro de 2021. Hoje tem o início da Semana da Pátria e também é o dia do profissional de educação física. E o nosso pensamento para essa noite de quarta-feira: se ao terminar um ciclo queres ver a luz, não olhes para o que termina, observa o que começa. E as nossas principais manchetes desta noite de quarta-feira. Começamos pela região. O Tribunal de Justiça declara como inconstitucional a Lei nº 10.600/2021 de Nova Prata. No estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite exalta a aprovação do projeto de lei da venda da Corsã, dizendo que é um dia histórico. E pela economia, o balança comercial tem superávit recorde para agosto de 7,7 bilhões de dólares. Já o PIB cai 0,1% no segundo trimestre. Nas notícias da política, o Certificado Nacional de Vacinação já pode ser emitido pela internet. E pelas notícias do mundo, sob riscos de não eleger sucessor, Merkel ataca candidato social-democrata. Nas informações do esporte, Cristiano Ronaldo desembarca na Inglaterra e assina por 2 anos com o Manchester United. E confira as imagens do incêndio que atingiu uma casa próxima à Associação dos Motoristas de Nova Prata, nas nossas matérias, e também a cobertura completa do caso Daniele dos Santos Camargo, em Serafina Corrêa. E todas as noites nós contamos com o apoio dos supermercados Porta, onde a sua satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. Paludo Pneus, rede autorizada Vipal. Franco, moda masculina. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. E a Dilnet Telecom, com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV, na maior cobertura de fibra ótica para você. Agora são 20 horas 2 minutos. Temperatura 17 graus aqui em Nova Prata. E começamos com as notícias pela região, falando de Nova Prata. O registro da tarde do último dia 30 da equipe das Secretarias de Obras desenvolveu a terraplanagem para a futura pavimentação da Estrada Geral, via de acesso ao município de Vista Alegre do Prata. Pede-se, então, aos motoristas que trafegam pelo local nesta semana, devido às máquinas da pista e obras que seguem ocorrendo, que tenham cuidado. E seguindo com as informações aqui por Nova Prata, o Tribunal de Justiça declarou como inconstitucional a Lei 10.600 de 2021 aqui da cidade. O tribunal julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral da Justiça do Estado em face da Lei 10.600, de 9 de abril de 2021. A lei que permitiu que o comércio abrisse as suas portas e atendesse aí durante a bandeira preta, lá no pior período que nós tivemos nesse ano por conta da pandemia. O município autorizava a abertura do comércio e também a prestação de serviços. O Ministério Público alegou que a lei era de origem parlamentar e flexibilizava o funcionamento do comércio e da prestação de serviços no âmbito local, padecendo, portanto, de vício de iniciativa. O município de Nova Prata informou que a lei tinha origem aí num projeto aprovado por unanimidade numa sessão da Câmara em 22 de março e, a partir de então, a Lei Orgânica Municipal poderia ser sancionada pelo prefeito ou vetada, que foi o que aconteceu. Com o veto do Poder Executivo, o presidente da Câmara acabou sancionando a lei dentro dos seus atos. Contudo, o Ministério Público recorreu ao Judiciário através de uma ação direta de inconstitucionalidade.
O Tribunal de Justiça se manifestou ainda em caráter liminar, suspendendo a eficácia da lei ainda no mês de abril. E agora concluiu o julgamento, dizendo aí de forma clara que a organização e o funcionamento da administração municipal e da saúde pública é um exercício do prefeito municipal e não poderia uma lei emanada do Poder Legislativo interferir nesse funcionamento. Aquela famosa lei que deu o que falar, Beto Guidini, agora então foi totalmente descartada pelo Tribunal de Justiça do Estado. A informação que nós recebemos e repassamos para você. Agora falando de uma notícia recente que aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, uma casa pegou fogo próximo à Associação dos Motoristas aqui em Nova Prata. Segundo as informações, por volta das 17 horas da quarta-feira, hoje 1º de setembro, o incêndio acabou consumindo uma residência em Nova Prata. O fato ocorreu em uma casa mista próxima ao Distrito Industrial, próximo também à Associação dos Motoristas. O Corpo de Bombeiros de Veranópolis foi acionado juntamente com os bombeiros voluntários de Nova Prata. Controlaram as chamas, mas deixando apenas atingir residências vizinhas. E não houveram feridos no sinistro, mas houve perda quase que total da residência. As causas do incêndio devem ser investigadas. Seguindo com as informações, Beto, nós temos aí, uma nota de pesar. O nosso telespectador Dalmor Jorge Coupo, que nos acompanhava diariamente, acabou falecendo no dia de hoje. Ele era esposo da nossa telespectadora Nilva Coupo, que está nos acompanhando, pai de João e também de Maikel. E os sentimentos a toda a família enlutada. Agora falando sobre Nova Bassano. O Momento Cívico, o município de Nova Bassano, através da Secretaria Municipal de Educação, divulga a programação Momento Cívico em comemoração à Pátria, que acontece na próxima sexta-feira, dia 13 de setembro, em frente ao Centro Administrativo. E nas informações por Nova Araçá, um comunicado. Segundo a notícia, durante os próximos dias, o acesso principal para a linha Barra Grande, na comunidade 7 de setembro, estará bloqueada devido a obras na pista. Sugerimos o acesso a esta comunidade seja feita pela linha Santo Anjo da Guarda. E falando sobre a cidade de Paraí, a partir de setembro, o Departamento de Engenharia recebe apenas processos digitais, que a partir da quarta-feira, dia 1º, hoje, arquitetos, engenheiros, técnicos em comunidade em geral devem enviar projetos e documentos para aprovação de construções pelo Departamento de Engenharia apenas no formato digital. Para que isso seja possível, está disponível uma plataforma online que está no site do município, que é paraí.rs.gov.br. Acessando o endereço eletrônico do município, você vai localizar no portal de serviço o ícone Departamento de Engenharia. Após criar um usuário, você já pode encaminhar as suas demandas. O novo sistema deve reduzir o uso de papel, já que não será mais necessária a entrega de projetos físicos, assim como o tempo de apreciação e aprovação dos documentos enviados. A digitalização desse serviço faz parte dos planos da administração municipal para diminuir a burocracia do setor público municipal. Nas notícias de São Jorge, a Prefeitura está avaliando a possível retomada das atividades dos grupos da terceira idade. Com o avanço da vacinação, todo o grupo praticamente imunizado contra a Covid, já com a segunda dose, provavelmente será possível a retomada das atividades, respeitando os protocolos. Para avaliar a possibilidade desse retorno, pede-se que os dispostos a voltar entrem em contato para informar o seu interesse em realizar um cadastro prévio, que deve ser feito pelo telefone 3271-1113 ou presencialmente na Prefeitura. E Beto, quem está nos acompanhando nessa noite e merece um abraço, a dona Marli Gusberti, a dona Nilva Coupo, o Ivo Gusberti, a dona Márcia Turani e também a dona Tere Cúnico. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Agora falando sobre a cidade de André da Rocha. Primeiro ano do Sicredi em André da Rocha. Na última terça-feira, dia 31, o prefeito Sérgio Carlos Moretti, o vice-prefeito Vilmar José Marcon, chefe de gabinete Brás Reis Hoffmann e demais autoridades presentes prestigiaram a solenidade em comemoração ao primeiro ano da agência da cooperativa Sicredi no município e desejando sucesso junto ao pequeno grande pago.
Avançamos e seguimos para Protásio Alves. Abertas as inscrições para a escolinha de futsal. As inscrições para a escolinha de futsal podem ser feitas de 1º até 10 de setembro, na Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto, no telefone 3276-1322, e também no horário de expediente. As aulas iniciam no dia 11 para os meninos e meninas dos 7 aos 17 anos, no Ginásio Municipal Caetano Peluso, a partir das 8 horas da manhã. E o secretário Roberto Prigol convida os pais e os responsáveis para uma reunião no primeiro dia das aulas, pontualmente às 8 horas. Agora falando sobre a cidade de Vila Flores, nova agroindústria em Vila Flores. Do sítio Ovos Coloniais. A administração municipal de Vila Flores prestigiou na última segunda-feira, dia 30 de agosto, a inauguração de mais uma agroindústria no município, do sítio Ovos Coloniais. O empreendimento foi iniciado por Fernando Casaconaro e Lucinéia Zanconaro, na comunidade de São Jorge, e conta com cerca de 600 galinhas, estando metade de produção, gerando em torno de 200 ovos por dia, tendo expectativas ótimas quanto ao desenvolvimento da empresa na região. E também mandamos um abraço para a dona Carmen Corso, que nos acompanha pelo Facebook. Um abraço para ela também, Thiago. E a Prefeitura de Veranópolis realizou, através da Secretaria de Turismo e Cultura, no dia de hoje, a abertura da Semana da Pátria no município veranense, tendo como tema nacional o hino nacional brasileiro e o tema estadual a Força Expedicionária Brasileira e a participação dos gaúchos na Segunda Guerra Mundial. As cerimônias foram conduzidas durante o período da tarde. E a cidade de Cotiporã, finalizada mais uma etapa de pavimentação da rota turística Águas e Vales. Durante o dia de ontem, dia 31, o trecho da estrada que liga Cotiporã a Dois Lajeados, a qual foi pavimentada no dia 18 de agosto e possui aproximadamente 1 quilômetro de extensão, recebeu a sinalização horizontal, pintura da via, e vertical, instalação de placas. Essa foi a última etapa da obra no local, sendo que outros 2 trechos da estrada recebem atualmente os serviços para a posterior pavimentação asfáltica. E finalizando esse bloco da região, paramos em Fagundes Varela, que chama a atenção para o atendimento ao público nesse feriado de 7 de setembro. Ocorreu uma alteração nos próximos dias e os servidores municipais, no próximo dia 3 de setembro, ao longo do dia, vão fazer uma formação desenvolvida pela Universidade de Caxias do Sul. Devido a isso, não haverá atendimento no Centro Administrativo Municipal. As atividades serão retomadas quarta-feira, dia 8, a partir das 8 horas da manhã, em virtude que na segunda-feira, dia 6, os servidores terão ponto facultativo pelo dia compensado em 28 de outubro, que é o dia do servidor público. E nas últimas semanas, Serafina Correia e região foi comovida com a história de Daniele dos Santos Camargo, uma jovem de 23 anos que saiu para trabalhar e nunca mais retornou para sua casa. A história completa e o desenrolar dos fatos você confere na reportagem inédita que roda no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo.
Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. No próximo programa Mulheres, dia 1º de setembro, estaremos recebendo a neurologista Gláucia Confortin, com o tema Sono e Saúde. Não percam! Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Retornamos ao vivo para você nesse segundo bloco, trazendo informação da região e também as notícias do estado, Beto Guidini. Agora são 20 horas e 16 minutos. Nas últimas semanas, Serafina Corrêa e região foi comovida com a história da Daniele dos Santos Camargo, uma jovem de 23 anos que saiu para trabalhar e nunca mais retornou para sua casa. A história completa e o desenrolar dos fatos você confere agora na reportagem de Monalise Canali. Vamos conferir. Nos últimos dias, um fato que aconteceu aqui em Serafina Corrêa repercutiu regionalmente e também nacionalmente. O caso Daniele dos Santos Camargo, uma jovem de 23 anos que foi morta pelo seu ex-companheiro. Nesta reportagem, nós vamos fazer uma linha do tempo para te contar um pouco sobre os fatos ocorridos. No último dia 4 de agosto, Daniele seguiu com sua rotina. Saiu do seu trabalho numa indústria alimentícia aqui do município de Serafina Corrêa, foi para a academia e depois encontrou-se com uma amiga em uma padaria para tomar café da manhã. Depois disso, as últimas imagens que se tem é de Daniele entrando no carro do seu ex-companheiro. E o detalhe é que ele já estava aguardando nesse local há mais de 40 minutos. Depois disso, Daniele nunca mais foi vista. Nós tomamos conhecimento do desaparecimento da Daniele na noite do dia 4. Já no final da noite, por volta das 11h30 da noite, a família nos procurou, né, com esse relato do desaparecimento da Daniele. Né. Ainda na noite do dia 4, já na madrugada do dia 5, nós passamos a realizar diligências, né, para identificar uma causa para esse desaparecimento, uma motivação para isso, né, e também tentar localizar a Daniele. Nós, ainda nessa mesma madrugada, a partir desse relato de familiares, no sentido de que ela tinha um relacionamento conturbado, um relacionamento complicado com um ex-namorado, porque já não estava mais com ele, nós passamos a nos debruçar sobre essa situação, né, obviamente. Então contatamos ele, ainda na madrugada do dia 5. Inicialmente, então, nesse contato informal, ele nos relatou que tinha mantido apenas contatos via mensagens com a Daniele, mas que não esteve na companhia dela já há bastante tempo. Após o ex-companheiro de Daniele afirmar tê-la visto com vida, ele foi preso temporariamente e o seu carro foi levado para a perícia. Nós acabamos efetivando essa prisão
no dia 6 de agosto e também a apreensão desse veículo, né, em que a Daniele havia embarcado, e também a apreensão do telefone celular. Esse veículo foi periciado pelo Instituto Geral de Perícias logo na sequência, e foi constatado que no compartimento de bagagens do veículo, ou seja, no porta-malas do veículo, haviam substâncias que pareciam ser sangue. Foi feito então um novo exame que apontou que efetivamente se tratava de sangue humano, localizado inclusive em diferentes pontos do porta-mala. As buscas seguiram por 22 dias, com o auxílio da Polícia Civil, bombeiros militares, cães farejadores, barcos, enfim, foi uma força-tarefa muito intensa. E no dia 25 de agosto foi decidido então pela suspensão destas buscas. Nós realizamos buscas a Daniele desde o dia 4. Né? Nós já estávamos agora no dia 23 realizamos buscas exaustivas com auxílio do Corpo de Bombeiros, cães farejadores, bombeiros civis, Serafina, policiais militares, diversos policiais civis. Inclusive realizamos buscas no Rio Carreiro com emprego de barco e praticamente esgotamos as possibilidades de encontrar a Daniele naquela região. Então nós nos debruçamos novamente na investigação, na tentativa de obter outros elementos que nos indicassem algum outro local que nós não tivéssemos visto, ou nos indicasse com mais precisão o local onde ela poderia estar, né? Após realizar os testes de compatibilidade com o material encontrado no porta-mala do seu ex-companheiro, no mesmo dia em que as buscas foram suspensas, no dia 25/8, o relatório da perícia chega apontando que sim, o sangue encontrado no porta-mala do ex-companheiro era de Daniele. Um novo exame pericial foi solicitado ao Instituto Geral de Perícias, que na última quarta-feira, então, nos apontou que esse sangue encontrado no porta-malas efetivamente se tratava de sangue da Daniele. Diante dessa prova bastante contundente aí, então, que aportou no inquérito policial, nós marcamos um novo interrogatório do investigado. Inclusive a defesa também, aí, diante de todo esse contexto, solicitou esse novo interrogatório. Foi realizado essa diligência e ele nos deu a sua versão dos fatos, né? Na qual ele admitiu ter matado a Daniele com o emprego de um fio de extensão, né? Um fio de luz. Exatamente onde estou agora, no Morro do Cristo, foi onde tudo aconteceu. O ex-companheiro em depoimento conta que trouxe Daniele aqui para o Morro do Cristo, eles desembarcaram do automóvel, conversaram e posterior a isso retornaram para dentro do veículo, onde iniciou-se uma discussão sobre o relacionamento. Com o auxílio de um fio de extensão, segundo seu depoimento, ele utilizou para asfixiar a jovem e posterior a isso colocou o corpo dela no porta-mala. Diante dessa confissão e dessa narrativa dele, ele também nos apontou onde ocultou o corpo da Daniele após o homicídio. Com a indicação do local onde se encontrava o corpo, a Polícia Civil então se direcionou até esse local no interior de Nova Araçá e efetivamente localizamos o corpo da Daniele enterrado em meio a um bosque, uma vegetação nesse local. Foi aqui, na linha Caçador, no interior do município de Nova Araçá, mais ou menos 25 quilômetros do acontecido, que o corpo de Daniele foi encontrado. Em uma cova rasa, que segundo o investigado foi cavada com auxílio de um pau que estava aqui no local e coberto por folhas. Atrás pode-se perceber o local onde ele foi enterrado. Esse local onde a Daniele foi encontrada, nós estivemos fazendo busca nesse local. Passamos, podemos dizer assim, ao lado do local onde ela estava. Mas com o passar dos dias, né, já tínhamos aí 22 dias do desaparecimento dela, e o corpo se encontrava a uma certa profundidade, que inclusive já havia vegetação
sobre o corpo, o que sobremaneira dificultou a localização, né? Então, a olho nu não se verificava qualquer indicativo de que pudesse estar ali o corpo, né? Então, realmente uma situação bastante difícil. E realmente a investigação já apontava que ela poderia estar ali, e realizamos buscas exaustivas naquela região, mas infelizmente não havíamos encontrado a Daniele ainda. Diante de todo esse contexto, né, ele indicou o local onde estava, ela apresentava tatuagens, né, que foram também observadas ali no momento, né. Obviamente que já havia uma certa evolução da decomposição, né, mas ainda era possível realizar a identificação. Ela estava com as mesmas vestimentas que foram mostradas no vídeo que circulou, né, amplamente, né, as mesmas roupas que ela usava no dia do fato. E agora aguardamos ainda o resultado da necropsia por parte do IGP. O feminicídio é um homicídio qualificado, né? Ele é um homicídio que há uma qualificadora, que a gente chama assim, que é uma situação que agrava a pena, né? Em razão da condição do sexo feminino, né, da mulher. É uma violência de gênero que a gente diz, né? Então, nesse caso, nós temos, né, caracterizada essa qualificadora do feminicídio. Também temos aí a qualificadora da asfixia, né, que ele mesmo informou que matou a Daniele mediante asfixia, né, que é um meio cruel, que também qualifica esse homicídio. E ainda temos a possibilidade de reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, que é a questão dos ciúmes, né, que pelo contexto todo e pela própria narrativa do investigado, os ciúmes acabou resultando nessa morte da Daniele. A pena do homicídio qualificado, ela parte aí de 12 anos. Como nós temos a presença aí de mais duas qualificadoras, além da do feminicídio, né, obviamente que essa pena vai ser superior a isso, né, se reconhecidas as qualificadoras. E ainda nós temos o crime de ocultação de cadáver, que aí tem uma pena mínima de 1 ano, né? Então, obviamente que a questão de fixação de pena é por parte do Poder Judiciário após uma condenação, né? Mas nós temos aí uma pena mínima de 13 anos. O laudo da necrópsia do corpo de Daniele ainda não está pronto, mas é ele que vai nos apontar o que realmente aconteceu com a jovem e se o crime foi ou não premeditado. O investigado continua preso. Muito bem, ir em busca desse tipo de fato também é um dever que o jornalismo nos impõe. Um crime aí que não tem o costume de ocorrer na região e a gente traz a informação e a cobertura completa na opinião dos policiais, que é a polícia técnica que apurou, e a gente traz em primeira mão para você um fato triste, Beto Guidini, mas tem que ser reportado à comunidade. Realmente, Thiago, muito triste essa história. Agora, seguindo com as informações, são 20 horas e 27 minutos, temperatura 16 graus aqui em Nova Prata. Seguimos pelas notícias do estado. Caxias do Sul avalia a permanência na região turística das Hortênsias. Uma reunião convocada pela diretoria do Conselho Regional do Turismo das Hortênsias, o Contur Hortênsias, na última semana, teve como objetivo debater permanência de Caxias do Sul na região turística Hortênsias, tendo em vista a revisão do mapa do turismo brasileiro, previsto para acontecer no segundo semestre de 2021. Segundo o secretário de Turismo caxiense, Enio Martins, o encontro transcorreu em clima amistoso, porém nada ficou definido ainda. Inclusive, ele lembra que Caxias do Sul está localizada numa região estratégica, entre duas regiões turísticas de muita relevância para o estado, que é o município até 2019, que fez parte da região Uva e Vinho. No entanto, a gestão atual não teve nenhuma ingerência na tomada de decisão que levou Caxias do Sul a migrar para a região das Hortênsias, o que não significa que haja insatisfação do município em continuar nesse grupo, pelo contrário. E as informações que nós trazemos agora da área da saúde. O hospital da Unimed, em Caxias do Sul, que pertence à cooperativa da Unimed Nordeste, anuncia investimento de até 15 milhões de reais para ampliar a sua sede e a sua estrutura hospitalar.
Desde o ano passado, a Unimed Nordeste investiu 15 milhões em equipamento, contratação de equipe e estrutura para enfrentar a pandemia do Covid. Com faturamento anual de R$1 bilhão, a cooperativa médica pretende investir outros 15 milhões na ampliação do complexo hospitalar. Até junho de 2022, as obras devem estar concluídas, quando a Unimed Nordeste completará 50 anos de fundação. A cooperativa é uma das 5 maiores empresas de Caxias do Sul. Com 1.210 médicos cooperados, tem atualmente mais de 2.790 funcionários. Durante as informações passadas pela direção, foi dita que a cooperativa tem mais de 8.300 empresas como clientes, atendendo 17 municípios de toda a área de abrangência. O presidente da Unimed Nordeste, Ronaldo Matia, assumiu o cargo em abril, em substituição a Marcelo Fonseca Frigieri, e informou que nesse ano o crescimento em termos financeiros foi de 15%, destacando o trabalho da cooperativa, que vai além de gerar empregos e renda. E a Deva diz que denúncias sobre fraudes são ação de empresa derrotada em licitação. O representante da empresa Deva, Rogério Trevisan, falou em entrevista que na manhã da quarta-feira, hoje dia 1º, um dia após a ação do Ministério Público, que investiga possíveis crimes relacionados a fraudes no processo licitatório e superfaturamento na prestação de serviços de limpeza urbana nos municípios de Lagoa Vermelha e Marau. De acordo com Rogério Trevisan, as investigações não passam de denúncias da concorrência. Ele completou dizendo: eu, quando perco ou denuncio, eu venho para casa. Trevisan afirmou que todo o processo licitatório feito na época aconteceu dentro da legalidade, sem nenhum tipo de favorecimento. Também destacou que a contratação da empresa para a Lagoa Vermelha resultou em uma grande economia para o município. E a Deva segue responsável pelos trabalhos do aterro sanitário em Lagoa Vermelha, quanto os trabalhos que seguem sendo realizados pela empresa em Lagoa. Ele diz: hoje o aterro está em condições, tudo funciona, central de triagem, separação, tudo como deve ser. E as informações do Palácio Piratini. O governador Eduardo Leite comemorou a aprovação de um dos pontos necessários para a privatização da Corsã. Ele disse que foi uma data histórica. A decisão foi aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa em um placar de 33 votos favoráveis e 19 contrários no final da tarde de ontem. O governador criticou a atuação da Corsã e avaliou que atualmente a companhia, abre aspas, cobra tarifas muito altas e não consegue entregar, fecha aspas, um serviço adequado. E também disse: vamos buscar na iniciativa privada um serviço mais eficiente que não acabe por punir a população, frisou Eduardo Leite. Críticas bastante incisivas, Beto Guidini, e você já tem a sua opinião formada sobre a venda ou não da Corsã? Eu acho que não deveria vender, Thiago. Muito bem, e na próxima segunda-feira, no programa Ponto a Ponto, a nossa bancada vai debater esse assunto e eu já convido você, porque a missa é longa quando se fala de água e saneamento, Beto. Isso mesmo, Thiago. E seguindo com as nossas informações, uma operação da Polícia Civil desarticula esquema de venda de diplomas e TCCs. Após seguir o rastro de uma rede de pessoas que vendia diplomas e trabalhos de conclusão de cursos TCC, especialmente na área da saúde, a Polícia Civil fez uma operação nesta quarta-feira para desarticular o esquema de prender suspeitos. Os nomes dos envolvidos não foram revelados, mas o grupo de investigação diz que acompanha o assunto desde 2017 e apurou que o principal deles é o advogado Faustino da Rosa Júnior. Essa é a quarta fase da Operação Educativa, que visa coibir a venda de diplomas de especialização falsos, organização criminosa e lavagem de capitais, que são cumpridas 6 horas de prisão preventiva e 4 de busca e apreensão. E a polícia não deu detalhes do trabalho até as 11 horas e 3 pessoas haviam sido presas. Faustino não foi encontrado e é considerado foragido. Representante da OAB-RS acompanha os trabalhos da polícia. E antes do intervalo, um abraço para o seu Eloir Dalla Corte, que está na audiência na companhia da Dona Mônica. Isso mesmo, de agora são 20 horas e 33 minutos.
Conecta Mais TV, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. E retornamos ao vivo para você nesse terceiro e último bloco, uma passada pelas notícias do Brasil, também as informações internacionais. Mas antes disso, Beto Guidini, nós temos outras informações por aí? Isso, vamos começar com o mercado financeiro, Thiago. E o mercado financeiro é um oferecimento especial de Supermercados Porta, Unimed Vale das Antas, Paludo Pneus, Franco Moda Masculina, Tá na Roda Pneus e a Adilnet Telecom. E começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 5,18, o euro a R$ 6,14, a libra R$ 7,16.
Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 165,00, mínimo R$ 154,00. Milho máximo R$ 96,00, mínimo R$ 86,00. O arroz máximo R$ 79,35 e o mínimo R$ 76,10. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 297,00, mínimo R$ 287,00. E a arroba da vaca máximo R$ 284,00 e mínimo R$ 275,60. Ibovespa fechou em alta de 0,52% na casa dos 119 mil pontos. Dow Jones queda de 0,14%. O índice eletrônico Nasdaq alta de 0,33%. As bolsas europeias fecharam praticamente no positivo. E no Oriente, Nikkei em Tóquio alta de 1,29% e o chinês Xangai alta de 0,65%. E Beto Guidini, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta. Quem chega nas bancas? Quem chega nas bancas? Correio Livre, Thiago. Isso mesmo, e o jornal Correio Livre, a partir de amanhã, informação de fato, na edição 1785. Destaca na sua capa aí, mulher de Veranópolis sangrava mãos e pés como as chagas de Jesus, contando a história da veranense que sofreu em seu corpo as mesmas aflições de Jesus Cristo. Prisões, apreensões e disparos de arma de fogo também são registrados aqui em Nova Prata. O IBGE divulga a estimativa da produção dos municípios de 2021 e Nova Bassano, que atingiu a sua meta de vacinação. Na contracapa do Correio Livre, Nova Prata terá dupla no Campeonato Gaúcho de Rally, um especial com os formandos da Universidade de Caxias do Sul, a previsão de que a energia fica mais cara em setembro, as mudanças no Pix e os prefeitos que estão reivindicando as obras da 126, que foram anunciadas, Beto, mas por enquanto estão só no anúncio. Isso mesmo, Thiago. E agora nós seguimos com as informações, são 20 horas e 41 minutos, temperatura 16 graus. Seguindo pela economia, a balança comercial tem superávit recorde para agosto de 7,7 bilhões de dólares. A balança comercial brasileira teve um superávit de 7,7 bilhões de dólares em agosto, um recorde para o mês, na série iniciada em 1989, divulgou o Ministério da Economia nesta quarta-feira, dia 1º. O resultado superou a estimativa de analistas de um saldo positivo de 7,2 bilhões de dólares, apontado em uma pesquisa pela Reuters. E no mês passado, as exportações somaram 27,2 bilhões de dólares, e ao passo que as importações alcançaram 19,5 bilhões de dólares. E no acumulado de janeiro a agosto, a balança comercial registra superávit de 52 bilhões de dólares, um contrassaldo positivo de 35,7 bilhões de dólares, em igual etapa do ano passado. A balança comercial é um índice medido entre aquilo que o Brasil exporta e aquilo que de mercadoria é trazida para cá. Quando o saldo é positivo, o sinal é que fizemos mais exportações do que importações. E esse número está bom, claro que devido também à desvalorização do real frente ao dólar. E um número que saiu hoje e que deixou muita gente preocupada e com um nozinho na garganta foi a prévia do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro. O IBGE registrou uma queda pequena, porém uma retração de 0,1% no segundo trimestre de 2021. A economia brasileira teve esse recuo nos meses de abril a junho, em comparação com os 3 meses anteriores. O resultado interrompe a série de 3 variações trimestrais positivas, seguidas do PIB, somando-se os bens e os serviços produzidos no Brasil. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apesar da variação negativa, o desempenho da economia se manteve acima do patamar pré-pandêmico. As estatísticas apontam ainda para um crescimento de 12,4% do PIB em comparação com o mesmo período do ano passado, quando a economia nacional desabou 9,7% com os reflexos da fase mais aguda da pandemia.
O resultado negativo do PIB no segundo trimestre foi pelas perdas da agropecuária e também da indústria. E, por outro lado, os serviços avançaram em comparação aos meses anteriores. Na percepção da Coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, o desempenho de um setor compensou o do outro e foi determinante para manter o nível estável da economia. Mas já tem gente fazendo previsões de que o ano que vem, Beto, nós teremos o famoso pibinho, sabe? Aquele que previsão mesmo, né? Quase nada acontece. E aí o cenário político e econômico pode mudar bastante, porque se a economia não cresce, algo está errado. Ainda mais que é ano de eleição, né, Thiago? Uhum. E a Randon Implementos redistribui linhas e investe no aumento de capacidade da unidade pelo Brasil. A Randon Implementos está investindo na consolidação de um ciclo de expansões de capacidade produtiva em suas unidades espalhadas pelo país. O principal projeto em execução é a ampliação industrial da unidade de Araraquara, em São Paulo. São cerca de 36 milhões de reais em investimentos aplicados. A empresa também investiu na redistribuição de linhas de produção em novas frentes de trabalho nas unidades de Chapecó, em Santa Catarina, em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, e na operação da unidade exclusivamente de linha de produtos chassi de cidades de Porto Real, no Rio de Janeiro, e Messias, também em Alagoas. Todos os investimentos possibilitam a expectativa de alcançar este ano a produção média diária de até de 150 unidades de semi-reboques, com a ocupação de cerca de 90% da capacidade instalada na unidade Fabril de Araraquara, e vem passando por um processo de aplicação acelerado nos últimos anos. Atualmente estão em execução obras de aumento na área de industrial, melhorias na infraestrutura, nova área de expedição e novo pátio para produtos, ampliando a área construída em 29 mil para 42 mil metros quadrados. A nossa expectativa é apresentar esse importante investimento na unidade paulista no decorrer deste segundo semestre, projeta o diretor-geral da Randon Implementos, Sandro Trentin. E as notícias agora que a gente traz para você. Já está disponível o Certificado Nacional de Vacinação, ou, em outras palavras, o passaporte sanitário. Ele pode ser emitido aí pela internet. As pessoas que já completaram o seu ciclo de imunização contra o coronavírus podem emitir o Certificado Nacional de Vacinação pelo site ou pelo aplicativo Conect SUS. Ainda não existe uma regulação internacional sobre os certificados de vacina contra a Covid, mas alguns países aceitam o documento brasileiro para comprovar a imunização, como a Espanha, por exemplo. Disponível em português, inglês e espanhol, o documento traz informações sobre a pessoa vacinada, as doses aplicadas e o código de autenticação, e pode ser impresso ou salvo em formato digital. Após a pessoa tomar a segunda dose ou a dose única, o estado ou o município onde as aplicações foram feitas informam a Rede Nacional de Dados em Saúde. As informações são atualizadas na carteira de vacinação digital, em que é liberado um campo para emissão do comprovante. O Conect SUS para o celular está disponível na galeria do gov.br e nas principais lojas de aplicativos. O endereço do site é conectsus.saude.gov.br. Para acessar, é preciso ter o login cadastrado na plataforma gov.br com o próprio CPF. O Certificado Nacional de Vacinação é um dos serviços digitalizados pelo governo federal. Segundo o Ministério da Economia, mais de 3 mil já foram transformados em digitais, sendo 800 durante a pandemia da Covid-19, e a digitalização avançou e muito nesse último governo, e praticamente todos os serviços podem ser obtidos dessa forma. E logo mais, o Certificado Nacional de Vacinação vai ser o nosso passaporte sanitário. Você vai ter ele no celular e vai ser exigido para ingressar em diversos estabelecimentos, principalmente em eventos onde se contenham aglomerações. Isso mesmo, Thiago. E uma boa notícia, a Caixa anuncia o lançamento de linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas, chamada por ele de maior operação de crédito da história do Brasil,
e revolução do mercado financeiro. A novidade deverá ser oficializada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, dentro de 2 ou 3 semanas, afirmou o dirigente da Caixa. A declaração foi feita em Uberlândia, durante a cerimônia de inauguração do complexo de captação de água do deputado Luiz Humberto Carneiro. Bolsonaro e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também estavam presentes. E em um rápido discurso, Guimarães ainda voltou a defender que o governo federal utiliza os recursos do FGTS de forma mais racional em relação às gestões anteriores. Antes, não havia o uso correto desse dinheiro, declarou o presidente da Caixa. Muito bem, Beto Guidini, avançamos nas notícias e vamos para os destaques internacionais. Começando na Europa, no Reino Unido. Você sabe, Beto, aquele sonho de morar fora do Brasil e se mudar para os países do norte? Muitas meninas pensam nisso, né, Tiago? E Exatamente. O que acontece? Exatamente, só que aí tem as armadilhas. E olha o relato apavorante que é replicado a partir da página da BBC Brasil. Forçadas a fazer 15 a 20 programas por dia, brasileiras são resgatadas de rede de exploração sexual em Londres. Todos os passos monitorados à distância pelo celular, uma câmera escondida no quarto e ameaças de envio de vídeos íntimos para familiares. Passaportes, documentos e dinheiro confiscados. Contato com amigos proibidos, uma rotina forçada de sexo com 15 a 20 clientes por dia. Era esse o cotidiano de 3 brasileiras resgatadas de trabalho análogo à escravidão pela polícia londrina no noroeste da capital da Inglaterra. Em uma complexa investigação que começou em março de 2020 e teve o desfecho no começo desse mês de agosto de 2021. Shana Stanley, uma mulher de 29 anos, e Hussein Edami, um homem de 31, confessaram os crimes de controle de prostituição e organização de viagem com o intuito de exploração envolvendo as 3 meninas brasileiras e uma vítima também inglesa. Eles foram condenados e presos. Edani recebeu uma sentença de 8 anos e 2 meses e Stanley 3 anos e 7 meses. As meninas estão sendo preparadas para serem repatriadas ao Brasil, mas é uma história de terror que a gente tem aí acontecendo diariamente em algum lugar do mundo. Triste essa história, Thiago. Complicado. E agora falando sobre eleições, mas lá na Alemanha, sob o risco de não eleger o sucessor, Merkel ataca candidato social-democrata. A chanceler federal Angela Merkel adotou nesta terça-feira uma posição mais agressiva na campanha eleitoral alemã ao criticar em público o candidato social-democrata Olaf Scholz, que aparece à frente das pesquisas para liderar o novo governo. Enquanto o candidato apoiado pelo líder amarga números em queda, Merkel, que é membro da conservadora União Democrata Cristã, CDU, afirma que há uma grande diferença entre ela e Scholz, no Partido Social Democrática, SPD, que não ocupa os cargos de vice-chanceler federal e ministro das Finanças da coalizão do governo. O SPD e o CDU governam a Alemanha em conjunto desde 2013. Mas a convivência tem sofrido uma erosão nas últimas semanas diante do crescimento de Scholz. E Merkel apoia oficialmente nesta eleição o candidato à CDU, a chancelaria federal Armin Laschet, governador do estado da Renânia do Norte da Westfália. E as últimas pesquisas mostram que o partido de Scholz estão em ascensão e aparece entre 25% e 27,5% das intenções de voto. Já a CDU de Laschet está em queda constante. Nas últimas semanas, aparecendo entre 21% e 19,5%, entre as piores marcas já registradas pelo Partido Conservador. E Merkel vai deixar o governo após 16 anos e vinha se limitando a participar de alguns poucos eventos da campanha ao lado de seu candidato. E as falas da terça-feira revelam que a chanceler federal resolveu adotar uma posição mais assertiva na reta final. O mundo vai olhar para trás no futuro e vai mostrar quem foram os grandes líderes do século XXI. E Angela Merkel tem a sua cadeira garantida nessa posição
porque a chanceler alemã foi sempre aí à frente da República Federal da Alemanha, um exemplo de condução, desenvolvimento, progresso e cooperação. Afinal, a Alemanha permanece como um dos membros mais fortes da União Europeia e Merkel sempre foi partidária dessa ideia. Agora, ela precisa fazer a sucessão na Alemanha. Indo para a reta final, Beto Guidini, destaques do esporte. Maciel Santos é bronze na bocha nas Paralimpíadas e traz mais uma medalha para o Brasil. Ele venceu por 4-3 a partida da classe de bocha, quando o atleta não conta com o auxílio de ajudantes, e a partida foi hoje aí no Centro de Ginástica de Ariake. O atleta cearense já tem outras medalhas no currículo, alcançada nas Paralimpíadas de Londres e também na do Rio de Janeiro. E agora, Cristiano Ronaldo assina contrato de 2 anos com o Manchester United. O português Cristiano Ronaldo assinou contrato com o Manchester United para retornar ao clube inglês, procedente da Juventus de Turim, anunciou a equipe inglesa na terça-feira por um valor que pode alcançar 27 milhões de dólares. Segundo a imprensa britânica, o Manchester United tem o prazer de confirmar a assinatura por parte de Cristiano Ronaldo de um contrato de 2 anos com a opção de prorrogação por mais 1 ano, sujeito à autorização internacional, afirmou o clube em comunicado. A transferência pode render o máximo 23 milhões de euros para o Juventude. E segundo a imprensa britânica, o português de 36 anos ganhou a fama mundial durante os 6 anos que defendeu o Red Devils, de 2003 a 2009, e antes de ser contratado pelo Real Madrid. Muito bem, Beto Guidini, essas foram as principais notícias desta quarta-feira, 1º de setembro. O Conecta News fica por aqui, nós retornamos amanhã pontualmente ao vivo às 20 horas. Uma boa noite para todos vocês. Boa noite, Thiago. A previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, 2 de setembro, será de sol com algumas nuvens, não chove. Mínima de 13 graus, já máxima poderá chegar aos 27 graus. Nesse momento fazem 16 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 20 horas. Conecta Mais TV é muito nossa. Uma boa noite, cuidem-se e até lá.